Olá, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Ipsos Talks, da série Covid-19 Recalculando, em que a gente sempre pega um tema, escolhe um tema e traz um expert internacional e um expert local para falar sobre esse tema. O tema dessa semana é Recalculando a Escala de Valores, em que a gente vai discutir como podem acontecer as mudanças nos valores das pessoas, além do comportamento e atitude que a gente vem verificando, mas como pode ser alterado também a escala de valores em função de tudo que a gente está vivendo. E os apresentadores vão ser eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil. Hoje a gente vai ter a presença do Oscar Yuan, que é presidente da Strategy 3. Strategy 3 é a unidade de consultoria estratégica e de marca da Ipsos. Ele vai falar para a gente ao vivo de Nova York. E depois, para dar a visão local, quem vai falar é o André Galiano, que é o head da área de consultoria aqui na Ipsos Brasil. Eu peço a vocês que deixem os microfones desligados, a menos que queiram comentar, e que façam as perguntas. Um dos aprendizados mais interessantes dessa série de webinar que a gente vem fazendo é o interesse que as perguntas geram. Como vocês devem estar vendo aí uma área de perguntas aqui na plataforma do GoToWebinar, e fiquem à vontade de fazê-la, se quiserem escolher alguém para responder, ou se não aberto, depois a gente decide para quem melhor responder, ok? Hoje nossa agenda vai ser uma visão geral, como sempre, a gente sempre começa com uma visão dos dados do monitoramento Covid no mundo inteiro, que a gente tem feito há 14 semanas. Depois a gente entra no tema específico, aí sim a análise da escala de valores que está sendo, como está sendo alteradas frente à pandemia que a gente vai vivendo, e aqui quem vai começar a fazer é o Oscar, que vai fazer sobre uma visão global, e depois o André vai dar uma perspectiva brasileira sobre esse tema. E depois a gente vai abrir para perguntas, a gente tem certeza que esse tempo vai ser bem utilizado. A gente está aumentando o tempo de perguntas em função dessa ser um momento bastante interessante de interação e de dúvidas, e acho que vale a pena vocês ficarem à vontade. Mais uma vez, usem, por favor, o espaço de perguntas da plataforma. Eu queria começar abordando quais são os sentimentos que as pessoas estão tendo e quais mudanças do comportamento e como elas podem, eventualmente, gerar uma mudança de valores do ponto de vista global. Para isso, eu vou usar o frame que a Ipsos tem usado, que tem se mostrado um frame incrivelmente útil, e ele traz bastantes insights sobre a situação e para a interpretação da situação. Ele parte do princípio que a pandemia, em especial o isolamento, ele conta com 7 estágios emocionais. E o jeito da gente ler esse slide é de cima para baixo, como se fosse uma evolução no tempo. À medida em que o isolamento vai se tornando mais frequente, a gente vai entrando num isolamento mais longo, vai mudando de diferentes fases emocionais, até as últimas duas, que representam um estágio de pré-saída e saída do isolamento propriamente dito. E a gente tem o privilégio aqui de contar com experiências de diversos países que estão em estágios muito diferentes. Então, sob certo aspecto, a gente pode tentar ver o futuro e se basear em alguns dos países que estão nos estágios mais avançados, para a gente tentar interpretar como está a situação do Brasil. A gente interpreta que a situação no Brasil está entre aclimatação e resistência. A gente ainda está numa fase de isolamento com pouca perspectiva de saída. Aquela próxima fase de alívio, ela começa a aparecer só quando os planos de saída e abertura das atividades regulares, eles se materializam. É quase como se você está num túnel e você começa a ver a luz no fim do túnel. Neste momento, você sente aquele alívio de que há uma perspectiva de saída. No Brasil, ainda não estamos nesse ponto. A gente está num ponto, talvez seja o ponto em que as emoções negativas sejam as mais duras, já que a gente está tempo demais no isolamento, né? Em São Paulo, por exemplo, onde a gente deve estar entrando perto já do dia número 80, que é um isolamento particularmente longo, se comparado com outros países, mas a gente ainda não vê a materialização dos planos de saída. Então, é aquele período que a gente está classificando como resistência, e o sentimento que cada etapa gera é um sentimento diferente. Esse sentimento de resistência, por exemplo, ele gera muita tensão. Depois que esses planos são divulgados, a gente vai ver uma questão de alívio, mas já na nova rotina, né, quando a gente sair desse lugar e chegar no lugar de que as atividades vão começar a ser retomadas, a gente nota que a sensação não é mais um alívio, é um temor, é um medo, é uma apreensão para as novas necessidades e as novas demandas de uma nova vida. E isso fica muito claro quando a gente analisa outros países. Se a gente analisar os países de Europa Ocidental, por exemplo, Itália e Espanha, que começaram a sua abertura na prática há duas semanas, então é alguma coisa muito recente,
eles estão enfrentando uma sensação de temor, e a gente vai ver um pouco disso. Se a gente analisar a China, que abriu já há mais tempo e teve o privilégio de contar com uma recuperação econômica um pouquinho mais caracterizada, praticamente já saíram desses momentos desses estágios da pandemia e já estão no novo estágio. Se a gente olhar, por exemplo, a Espanha, que eu usei como exemplo, de acordo com a evolução, e vocês podem ver as diferentes ondas dos estudos que a gente fez na parte de cima, na linha superior dessa tabela, vai mudando as sensações que as pessoas sentem com a evolução. Agora, no último estudo, que é esse estudo que eu vou mostrar algumas informações, há um alto percentual de temor para com a população. Por que acontece isso? Acontece porque há uma incerteza sobre a situação econômica, há um medo de uma nova onda de confinamento, já que muitas das aberturas foram seguidas de um aumento na doença, e assim a gente percebe que a próxima etapa perto para a população brasileira também deve ser o temor. E isso gera algumas características particulares que a gente tem que considerar para entender as mudanças de comportamento. Por exemplo, se a gente pergunta para os espanhóis, a gente perguntou isso uma semana depois da primeira abertura, portanto, um pouco mais de uma semana atrás, a gente vê que a propensão da população espanhola a restabelecer atividades que ela fazia antes ainda não é eufórica, ainda não é maciça, vamos dizer assim. Aqui, em quase todas as atividades que estavam proibidas de serem realizadas e foram permitidas na última semana, a gente está vendo que menos da metade da população aderiu. Quer dizer, não é só uma questão de abertura e de estarem os pontos de venda abertos, por exemplo, ou os diferentes lugares abertos. É uma questão de se sentir seguro, né? E aí a gente vê isso formalizado pelos espanhóis mais uma vez, e não há pressa. A gente, quase 80% declara que não deveria haver pressa para retomar a rotina. Há uma necessidade de cuidado, e a gente sabe que houve um percentual de mortes particularmente alto na Espanha, sem assumir risco, praticamente 2/3 da população. E um ponto interessante é que os espanhóis declaram que não viram os seus valores alterados. Eles acham que eles podem lidar com a nova situação, com as novas necessidades, com as novas imposições, mas mantendo os seus valores, eles vão gerenciar isso. Essa foi a opinião da população espanhola. Se a gente compara com o que aconteceu na China, aconteceu um processo um pouco diferente. Em primeiro lugar, evidentemente, teve a antecedência, né? Ou isso aconteceu antes, o ciclo da pandemia se desenvolveu e a quarentena também foi menos duradoura nesse sentido. Mas há uma preocupação, e aqui a gente está falando de números menores do que a maioria da população, de maneira geral, em torno de 40% dos números que eu vou citar, mas uma preocupação maior com a carreira. Quer dizer, será que a economia vai prejudicar a minha carreira? Será que eu vou ter problemas de emprego? Então, isso é um novo aspecto do temor, né? A gente viu nos espanhóis o temor de retornar às atividades, o temor sanitário. Aqui na China a gente está vendo outro tipo de temor, o temor com a atividade econômica, e que evidentemente gera uma preocupação em gastos, por exemplo, pelo menos para 42% da população, ou 41%, que declaram que os gastos têm que ser mantidos sob controle. Então, são dois aspectos diferentes que geram temor e mudanças de comportamento. Por outro lado, os chineses saem da pandemia alegando que a Covid, no momento que eles passaram, sim afetou seus valores sociais. Eles estão mais conscientes de saúde, da sua própria saúde, né, de cuidados de saúde, que vão ter uma ênfase em vida mais pacífica, que vão ser mais voltados para a família. Então, alguns movimentos de alteração de valores mesmo, isso que os chineses dizem ao contrário dos espanhóis. Isso se manifesta nas atitudes e no comportamento. Quer dizer, aqui, quando a gente desce dos valores, eles percebem que há uma preocupação mais com a saúde, mas isso se manifesta com alterações de comportamento. Então, essa eu acho que é a importância de você entender como os valores são afetados e que, portanto, gerarão uma mudança também nos comportamentos. Por exemplo, aqui vou mudar como é que eu como, né, meu processo de alimentação, o meu processo de exercício, e vocês podem ver uma bacanésima nuvem de palavras ali em chinês, eu nunca tinha visto, mas que fica super bacana a gente ver com preocupação com maior preocupação com a saúde, maior preocupação com a alimentação. Mas se a gente faz uma análise com o que aconteceu na China antes, e a gente foi buscar algumas informações anteriores à pandemia, como este estudo aqui que vocês estão vendo, já havia uma demanda importante para uma vida mais simples. Quer dizer, aquilo que a gente viu como uma mudança de valores, ele já estava no nível dos anseios dos chineses. Aqui a gente está vendo que praticamente 90% da população chinesa declarou antes da pandemia que já gostaria de ter uma vida mais simples.
E isso se manifestou com 2/3 da população dizendo que, olha, mudei meus valores de fato. Então é interessante a gente ver que, neste caso específico, apesar dos chineses reconhecerem que houve uma mudança de valor, o anseio para essa mudança já existia antes da própria pandemia. Então, o que a gente nota é que, talvez nesse caso, a pandemia tenha servido para catalisar muitos anseios, muitos desejos e comportamentos que já estavam na lista de desejos, de anseios das pessoas. Né? E se a gente faz esse exercício também para a América Latina, no caso do Brasil, a gente pode esperar um caminho parecido, porque os brasileiros, por exemplo, aqui nessa pergunta, que eu gostaria de poder diminuir o ritmo da minha vida, eles já reconheciam, esse estudo também é anterior à pandemia, quase 60% deles, que gostariam de diminuir o ritmo. E isso é muito provável que, de fato, se manifeste na pandemia e pós-pandemia eles estejam um novo comportamento. Eu acho que com isso a gente tem uma visão muito interessante de como os valores e comportamentos são afetados no momento que a gente está, e é a pergunta que a gente mais tem ouvido de clientes, né? Quais são os comportamentos e atitudes que devem mudar. Em resumo, eu acho que a gente tem que, primeiro, identificar com muita propriedade, com a maior profundidade que a gente conseguir, qual é o momento que a gente está, qual é o estágio que a gente se encontra numa evolução de uma escala de diferentes estágios emocionais, e quais são as consequências que eles geram. Porque essas consequências que foram impostas na gente, que de fato vão mudar as nossas características internas, nossa atitude, nosso comportamento, eventualmente. E o que a gente vê aqui é que os valores não são tão facilmente mutáveis. Eles podem ser catalisados, eles podem ser acelerados, mas há uma tendência de que haja uma catalisação, sim, em função desse período que a gente está vendo. E acho que é importantíssimo para as empresas e para as instituições de maneira geral estudarem este momento e identificarem quais são as diferentes necessidades emocionais que as pessoas estão passando, para que elas achem o seu espaço aí dentro e para que elas possam ajudar a população nesse contexto. Com isso, eu fecho aqui o pano de fundo e eu queria passar para o Oscar Yuan, que, como eu falei, é o head do braço de estratégia da Ipsos, que chama Strategy 3, e ele vai falar ao vivo de Nova York para a gente. Oscar, the virtual floor is yours. Oh, there we go. Can you hear me, everyone, now? All right. Yes, now we can. Boa tarde, everyone. Thank you, Marcos. So I'll speak to you today about understanding behavior change in a post-COVID world. I'm going to turn on my camera as well. Marcos has spoken to us a lot about what's happened during COVID, but I think the conversation now is really what's going to happen post-COVID. So the question we get a lot from our clients is what behaviors will remain after the pandemic is over, right? We're all studying the pandemic a lot now. The question is, what will happen after, right? What behaviors, we all know the behaviors have changed during. The question is what behaviors will change and what will stay after the pandemic is over. And I'd say you should look at it through the lens of human values, right? So if you think about, move this forward. What drives our actions as humans, right? And I would say our actions are driven on 3 different levels. So one is this, what we call attitudes, right? So attitudes are shallow, variable, they're easy to change. They change based on the situation, right? If you think about the ocean, we say attitudes are the ripples on the surface of the water, right? So they change all the time. Today I'm happy, today I'm not happy, today I want a pizza, tomorrow I want a lasagna. Those change a lot. If you move beyond that, how we behave and what we do are manifestations of our attitudes and thoughts, right? So, I'm scared of going to the grocery store because there's coronavirus, so I'm going to buy online. So your change in behavior is driven by what you believe and what attitudes are around you. Again, if you think about the ocean, behaviors are those currents that are underneath the surface that drive a little bit of change in the water, right? But I think if you look on the right side here, values are what are the really profoundly held, deeply powerful basis of character. They're slow and they're hard to change.
if you think about values, those are like the tides that are underneath that change once per day, and they don't move very often. And what happens in crises and what happens during pandemics is, I think people, and Marco said this, we tend to fall back on our values. What are our values as humans that drive our behavior? And as I said, values don't change very often. Now, if you look at this data from the UK, this is kind of proof of that, right? So we took a survey in the UK over the past 20 years, right? And we asked questions, like, I wish I could slow down the pace of my life. I fear that technical progress is destroying our lives. Fulfillment in your life is achieving prominent position. And you see over these past 20 years, there's very little change, 84 to 82%, 49 to 52%, over 20 years. And over these 20 years, Facebook launched, we had the 2008 financial crisis, Amazon Alexa launched, we had Brexit in the UK, and internet penetration went from 13% all the way to 93%. And yet through all of that change, the values didn't change very much. And so again, I think important to understand is, what do we believe as humans? There's a very famous study here in the US where there's a professor, and he mailed 56 checks, so checks written out to millionaires. And he said this professor liked to study millionaires, and so he studied 56 millionaires, and he understood how they made money, how they grew up, and so he sent 56 checks to two millionaires. The checks were for $1.11, so roughly 7 real, right? And he saw 28 of those millionaires that he sent the checks to actually took them to the bank and put them in the bank, right? The other ones didn't really care. And he studied the ones that deposited those checks, that put the checks in the bank, all came from very, very humble beginnings. They didn't grow up rich. And the ones who didn't deposit the checks were the ones who grew up and their parents gave them money. And so he did another study where he tripled the amount that the check had, almost $3.50. And then only 2 more people went and deposited the check. So proof is human values don't change no matter what happens in the situation. And I think that's very important to remember in this context when everything is changing so quickly. Everyone asks us what's going to stay and what's not going to stay after COVID. I think the important lens to think about is through the lens of human values. So I'll give you 3 concrete examples from some of our clients and questions that clients have asked us. The first example is going to be about online shopping and whether people will continue online shopping or not. The second one's going to be interesting. It's about luxury goods in a world where everyone's going to recession, depression. There's going to be big economic changes in the future. And then lastly, I think important for all of us is, what is the future of the office going to look like? Do we all go back to work, or do we all work from home going forward? So let's talk about this first one. Clients ask us all the time, and they tell us all the time, is this the end of brick and mortar, right? Is everyone going to go shopping online, and our stores going to be doomed, and we never see the traffic that we see in stores again? And I think the answer is, it will shape retail, but there are things that people do when they go shopping that aren't necessarily about buying products, right? So if you look at this survey that Ipsos did last year, 49% of shoppers, when they go shopping, they have a task, right? They need to accomplish something. They need to buy a product and bring it home. That's 49% of trips. But in fact, the 51% of the other trips, consumers want to do something else. They want to be social. They want to discover something. They want to learn something. They want to be entertained. They have some aspiration. They want to learn something about themselves, right? And so if you think about the 51% of the trips that are not about getting something and bringing something home, buying something, those are still not very well suited for the online environment, right? So I would argue that those other 51% of trips will continue to remain important. Now, this doesn't mean that we're going to have a big change in the retail environment. 49% of those trips will disappear as people go online, but the majority of trips will still exist because people want many more things when they go shopping, right? Of course, all the ones, as I said, that I just want something delivered to my house, those can go online, but the other 51% will remain. And if you think about, even more interestingly, from a generational perspective, the younger generation, the younger the consumer, the more likely they are to want things other than just acquiring the task,
right? And so I think for the future of brick and mortar, of retail, the real question is, what can we do to ensure that what we are delivering is not just acquiring the product, because that will all move online, but how are we feeding into the values of being social, about discovery, about entertainment, right? And that's what's going to be the future of retail. We might have smaller stores, but those stores might help us do a lot more. And just to the point that we had before about human values not changing very much over time. This is a carving that's from Ostia, which was an ancient Roman town just outside of Rome from the 2nd century, right? And you see it's a shopping scene. This is a shopkeeper in her stall. And interestingly enough, you see, in fact, in the middle, there is someone buying a good, the task, right? But on the left, you see two gentlemen who are having a conversation. They're debating, they're arguing, they're connecting. And then even on the right side of this, now this is from, again, the 2nd century, the shopkeepers then knew that if they entertained their customers, people would come to the shop more. So on the right side, they have monkeys and rabbits, if you see that. They used to keep monkeys and rabbits in the stores because they would entertain people. They would draw people into the store. So again, I think the importance of understanding what the values are that humans have. Shopping has been around for centuries and centuries and centuries. It's not going to go away, but how people do it and what you do as a shopper is going to be very important. The other question we get a lot as we come out of COVID is we're going into a financial recession, right? And consumers are going to cut out all non-essential purchases, right? So everything that I don't need to buy, I'm going to save money. I don't want to buy any more of that. And so a lot of our clients are asking us what's going to happen. Consumers are going to cut out all non-essential purchases. And I'll give you an example of a client we worked with from 2008 to 2009 through the Great Recession, right? And that's Louis Vuitton. So you see this is in US dollars. What they sell is bags that are 1,500 US dollars. But what they knew, what they understood going into the recession, that people perhaps weren't going to spend $1,560 on a bag. However, what they did know is that people still have the need to feel good about themselves. The need for luxury doesn't disappear. It's just how it's delivered will change. And so what Louis Vuitton did in 2008, 2009 is they sold smaller items, keychains, $315. Still a lot for a keychain, but much more affordable than $1,560. So it shifted people's behavior, but the value, again, doesn't change. The value is I'm worth it. I deserve a little bit of luxury in my life, even if the environment around me isn't great socially, economically, right? And so if you think about that, and what this is LVMH's stock price, and in the yellow box was 2008, 2009, the financial crisis. You see they went down like everyone else, but they came back faster and came out higher than everyone did post. And why did they do? How did that happen? They really believed and understood the human value that they were feeding into, right? So if you're a brand, and of course, this was very difficult for Louis Vuitton, right? They have an enormous amount of heritage and pride in the craftsmanship of their bags. And for them to say, okay, we're going to sell little leather goods like keychains, enormously difficult from a cultural, organizational perspective. But by understanding what consumers really want, they were able to come out of 2008, 2009 stronger. Another example, maybe closer to our categories here, we work with Nestle in the US, and Nestle obviously in the US has two things. They have all their regular coffee brands, and they actually do all the distribution for Starbucks brands, right? So I'll give you an example in the coffee space. This is, again, a US example. Let's say someone spends $22.75 a week on coffee, right? You go to Starbucks maybe 3 times. You have the coffee you make at home. Folgers is an American brand. And then, of course, Coffee Mate, which is the cream you put inside your coffee, $3.19, right? What happens in a recession? What happens when people are in economic problems? They change things up, right? They're going to decide, okay, I'm not going to go to Starbucks 3 times a week anymore. That will save me more than $12. But what I will do is I'm going to spend more money on the creamer for my coffee, because even though I can't go to Starbucks and I have to drink this coffee that I make at home by myself, I want an elevated experience out of my creamer, right? So in the end, I spend less money,
but they're making very careful trade-offs and decisions on where they spend money. So in fact, this is actually very good for Nestle, because Nestle makes more money on the Starbucks creamer than they do on the Coffee Mate creamer. So again, by understanding human values and what is the value here, what are we really selling, the idea is that I'm worth it, right? I'm worth it. I can't go to Starbucks every week. I have to drink this coffee I make at home, but you know what? I deserve a little extra. I really believe I'm worth a little bit more. So in fact, people are willing to spend more in some cases, less in other cases. It's not all non-essentials are cut out. It's a very nuanced decision that consumers make. And then finally, the question we get a lot is, what is the world of the office? And all of us, that are working from home, wondering, when do I go back? If I go back, when will we open? And again, I think if we think about the framework that we talked about before around attitudes, behaviors, and values, you might get a sense of what's going to happen, right? So if your attitudes are, I hate going to the office, my commute is terrible, the office is not safe, I'm more productive at home, this might change every day, right? Some days I might miss the office, some days I hate going to the office. And in fact, this manifests itself in your behaviors, right? So today I'm going to work from home permanently, or I'm going to wear a face mask, but I'm going to go to the office. Or I'm going to do a combination of home and office. And if you think about that, that's what people view, what I'm doing now. But really understanding what values that people have, what drives you to want to work, might give a little bit of sense of what's going on in the future. Is, I go to work because I like to be inspired by others, right? I like to achieve and show progress. And this is very important. I think we get many surveys today that are saying people are frustrated working from home because they don't show progress, right? They're not showing, I don't have a hug from a client, I don't have a conversation with my boss that said I did a really good job. It's hard to show progress. It's hard to have any variety and change. Every meeting is the same because I'm speaking into a camera, right? So if you think about why people go to work, what are they needing? What is the values that they're looking for? It might give you a sense of what might happen, right? Certainly the context of the office world might change, but people still need to be inspired. They need to see progress. They need variety and change. So perhaps the structure of the office in the future might be different, right? I don't think the office will go away, but the structure of the office might be different. Here's an example. WeWork, obviously a company that many of us know, understands this, right? They understand that people don't rent a WeWork because they need a desk and a computer. They go to WeWork because they need the environment to be inspired, to connect with others, to hear what other things are happening. And I think a lot of that is built into kind of the spaces they have. So if you think about what the value is that people have and they understand that, I believe there is a future for office and office work, just reimagined a little bit. So finally, as we think about this, key questions to ask yourself coming out of COVID, and I think this is very important. It's really important for us to think about everything that's changing. Is this attitude change? Is this behavior change? Or is this a real change in human values, right? And how do you know? What are the things we can ask them? Or what are we seeing? Or what are we asking to know what's driving attitude, behavior, or values change? And what are the things I can measure? Again, obviously you're speaking to Ipsos here, and that's what we do. But I think really important for all of you to know is how do I know what's driving the change around me, right? So people are saying, oh, everyone's scared to go out to the restaurants. Yes, they're scared to go to the restaurants. But really, that's a behavior change driven by all this stuff that's happening, right? It doesn't change the value that I humanly have, that I like to connect, I like to go out, I like to have with others, particularly in Brazil, for example, right? So I think just think about what the values are. And then secondly, understanding now that I know what's changing, how do I adjust my business model based on what's changing, right? How do I fix my business, whether that's retail, whether that's CPG, whether that's automotive? What do I need to do to adjust in my business model? And then finally, what is our purpose? What is it that we are really selling, right? In fact, we aren't selling coffee creamer. In fact, we're not selling rent at an office building. We're selling, self-worth, or we're selling inspiration, right? And how do we deliver on that? And again, what is the purpose of what we're doing? And that doesn't change, right? So if you're selling the right purpose behind your product, the world around you, COVID, will change, but that will stay consistent. So again, I think
to come out of COVID, have a very good very hard evaluation of what's changing, what's not changing, what's driving it, and adjust based on that. And I just want to close on one final thought that I had. There's the most famous American architect. He's probably like the Oscar Niemeyer of the US. This is one of his most famous buildings. It's called Falling Water. It's a home that was built over a waterfall. And he used to always get young architects, like young new architectural students, come and say, tell me, Mr. Wright, how do you build buildings that last forever, that are beautiful to different generations, that have longevity? And he used to say all the time, all fine architectural values are human values, and nothing else is valuable. So I think, remember that if we're in the business, even with so much going on around us, if we understand human values and we understand what we're selling to deliver on those human values, and we have a strong sense of that, I'm quite confident we'll come out of COVID even stronger. So that's it from a global perspective. I want to hand it over to Andre now, if you want to share with us perspective from Brazil. Andre, I think you're on mute. Olá, pessoal, agora sim, né? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Até aproveitando, vocês podem fazer perguntas, né? Acho que é uma das partes mais proveitosas do nosso webinar, é poder direcionar perguntas específicas que vocês tenham. A gente vai reservar até um bom tempo no final, cerca de 15 minutos, para poder responder as perguntas. Então, vocês podem ir colocando aí, no sequência, a gente vai olhar o que vocês colocaram e vai responder. Aqui, então, pegando o paralelo que o Oscar apresentou para vocês, né, os três grandes pontos que ele comentou, né, valores não mudam pouquíssimo com o tempo. Interessantíssimo o exemplo da Roma Antiga, né, de como era a experiência de compra, que já era uma experiência divertida e não era só o teste, não era só a compra, né. Comportamentos mudam mais e atitudes são, digamos, até quase táticas, né? Então, o que a gente vai fazer agora, nessa parte da apresentação, é entender sobre a ótica de estratégia de empresa, de estratégia de negócios, de estratégia de marca. O que a gente faz considerando essas possíveis mudanças, né? E como que a gente deve se posicionar. Vamos usar também, de novo, o exemplo do cafezinho, né? Agora vamos abrasileirar esse café e vamos entender como é que funciona a compra do café. Então, se a gente concentra a nossa proposta de valor, né, no que a gente está vendendo, né, que é o tal do círculo, que muitos de vocês já devem ter ouvido Simon Sinek falou desse círculo, né, o Golden Circle. A gente tem aí um café mais gostoso, né, um café saboroso, um café mais encorpado, né, aqui é apenas um exemplo a mais disso, né, que é o café pilão. E se a gente dividir o custo médio desse café vendido em retail, né, pela dose que é um cafezinho, a gente estaria pagando aí 25 centavos por esse café. Então, quando a gente compra o quê, né, e é mais fácil se relacionar isso com atitudes, né, porque atitudes mudam o gosto. Hoje eu quero mais encorpado, outro dia eu quero algo mais fraco, né? Então, aqui a gente tem uma escala de valor de 25 centavos, tá? Quando a gente concentra no how é a maneira, né, de vender esse mesmo café. E o café do ponto também é um bom exemplo disso. Ele também tem esse café vendido, né? Esse café vendido para ser feito em casa. Mas aqui o que o consumidor está procurando é o jeito de tirar o café, né? Como o café é tirado, do jeito que eu gosto. Tem gente que gosta de tomar no mesmo lugar ou na mesma padaria, e as pessoas estão morrendo de saudade de fazer isso, né? E aqui a gente consegue ver que é possível cobrar mais por esse, digamos, mesmo café, né? A mesma dose de café, a gente consegue cobrar mais por ela. Claro que aí tem um pouco do serviço, claro que aí tem outros intangíveis e tangíveis que afetam na percepção de valor desses R$5, né? Mas no centro da estratégia
e de diferenciação, e que vocês vão vendo que vai ficando cada vez menor, né? Porque menos marcas conseguem chegar lá, e não vai surpreender nenhum de vocês quem está aqui, né? É o tal do why, ou é o porquê, né? Aquela história de que as pessoas não compram o que você vende, nem como você vende, mas elas compram o que você acredita, né? E aqui o mesmo café sai por R$8, né? E algumas pessoas vão até argumentar, é o café mais gostoso, é um café mais forte, eu gosto, eu consigo diferenciar de fato Starbucks, né? Dos outros e prefiro. Mas na verdade o que eles estão comprando ali, além de uma experiência, é também um fator aspiracional de diz algo para os outros, né? Sair correndo em Nova York, a gente tem aí a Anne Hathaway, o Diabo Veste Prada, toda chique, bem vestida, né? E com o café do Starbucks. Então ali se comprou mais do que o café, né? E por que isso é importante? Primeiro, a gente está vendo a escala de valor, né? De 25 centavos para R$8, em tese, pelo mesmo produto, se a gente considerasse somente o produto, né? O grande ponto aqui de conexão com estratégia das empresas é esse, que marcas com propósito e que são fiéis à sua essência são marcas que se conectam com valores. Valores estão no centro da estratégia. E isso significa que propósito de marca, que posicionamento, né, de marca entendido como propósito, não pode mudar todo ano, todo mês, ou com um conceito de comunicação que pode se mudar, sem dúvida nenhuma. Porque a gente entrega a mesma coisa, a mesma crença há muito tempo, né? Então, isso significa que, num cenário de Covid, uma marca que se mantém fiel à sua essência, né, tem muito menos risco de ser percebida como oportunista, tem muito menos risco de ser percebida como uma marca que está tentando capturar ali, surfar uma onda que não faz parte de sua identidade, né? E o importante, agora, para trazer a dimensão financeira dessa discussão, né? Já falamos isso no webinar passado e acho que vale voltar, né? Que marcas que têm propósito claro e são fiéis a essa essência, elas geram maior valor financeiro no tempo, né? Elas resistem mais à crise. Então, esse gráfico aqui está mostrando para vocês o The Most Influential Brands da Ipsos. A gente pegou esse dado do ano passado, das marcas que têm mais influência junto ao consumidor, e claramente propósito era um desses fatores, né? E esse ano a gente vai renovar o estudo, né? Mas aqui pegando o exemplo de 2019 e criando um portfólio fictício financeiro, né, de 2007 a 2019, comparando com o S&P 500, né, o Standard & Poor's 500, a valorização das ações dessas marcas que têm um propósito claro seria 400% versus 100%, né, da média de mercado. Então, isso é uma prova clara que uma marca que está sendo fiel à sua essência, aos valores das pessoas, é uma marca que pode gerar mais retorno financeiro, né? É uma marca que consegue se conectar com esses valores, que ela consegue ter lucros de longo prazo, né? Porque a gente não pode só pensar no lucro de curto prazo. Nós, marqueteiros, sabemos que fazer uma comunicação, que fazer um trabalho bacana de brand equity, muitas vezes não vai mover a agulha no curto prazo, mas construiu um valor, uma percepção positiva no longo prazo, e isso é possível de se medir. Essa é a grande pergunta quando a gente chegar para o nosso CEO e falar, eu preciso investir em marca, né? Mas quanto vai vender no curto prazo? A gente pode mostrar quanto vende no curto prazo, mas pode mostrar também quanto captura no longo prazo, tá? E isso é fundamental. A gente sabe que marcas que têm esse why bem definido conseguem, inclusive, fazer, em momentos como esse de Covid, né, conseguem repensar suas táticas, né, para endereçar atitudes que mudam sem negar o valor central, que é o propósito. Então, a gente pode pensar na Disney, por exemplo, que é um parque, começou, né, claro que não está tendo receita nenhuma como parque, mas o valor que ela está entregando não está relacionado só à diversão do parque, senão essa coisa da fantasia. E essa fantasia se traduz em licenciamento de marca, se traduz em fralda, se traduz em roupa para as crianças, né? Eu tenho 5 filhos e sou um super consumidor da Disney sem ir ao parque. Então, há linhas de receita que são geradas por conta da marca ser capaz de estender, de fazer o stretch para outras linhas de receita, né?
fazendo o stretch da sua estratégia. Mesma coisa a União. Há uns anos atrás, nós fizemos um estudo de extensão de marca para a União, tá? E essa extensão mostrou que, primeiro, o consumidor achava que a União podia ter extensão para tudo. Falaram que podia ter macarrão, que podia ter sorvete, né? Falaram muitas coisas, mas não é só o que o consumidor pensa, senão, claro, é o que o consumidor pensa, mas o que nós somos capazes de entregar, que está restrito, é um espaço, é uma renúncia do que eu sou capaz de entregar e do que eu não sou, né? E no caso, recomendamos à União ali na época uma extensão de marca para aqueles produtos que eram relevantes, mas que eram fiéis à essência da marca. Um terceiro exemplo, rapidamente, é a Caterpillar, que fez um dos trabalhos de extensão mais bacanas, né? Sair de trator e de ferramenta para bota, linhas de produção completamente diferentes, mas compartilhando o mesmo valor. Então, essa é a mensagem, né? Se os valores não mudam, e se a gente se concentra nesses valores estrategicamente, a gente corre menos risco, né? Mas ainda assim há riscos, ainda assim tem riscos muito importantes que a gente precisa observar, não só do Covid, gente, até para ser bem atual, isso aqui aconteceu há 2 dias, né? Todos estão vendo aí que o Black Lives Matter tomou conta das notícias, né? E a loja da Luísa Mel, quem não conhece, Luísa Mel é uma super ativista bacana dos animais, né? E ela, talvez até ingenuamente, né, colocou ali, pegou carona, colocando toda a vida em porta, e foi uma percepção muito complicada, né? Porque as pessoas começaram a acusar, inclusive, de racismo, porque ela quis pegar carona ali no momento. E olha que ela estava sendo fiel à essência, né? Ela falou que toda a vida importa, foi uma coisa que ela sempre fez, mas nesse contexto tão sensível que a gente está vivendo hoje em dia, um posicionamento desse, ou pegar uma carona dessa, pode ser muito complicado, como foi, e isso foi ontem. Então, por favor, vejam isso para vocês perceberem o tipo de polêmica que a gente está exposto, né, nos dias de hoje. Outro caso que aconteceu anteontem, né? Então, também super recente, alguns devem ter visto as declarações do Trump, né, que muitas vezes são exacerbadas, e uma delas era até bem voltada à defesa da violência, né? E aí o Facebook ficou com um tremendo dilema, né? Porque o Facebook, ele existe, a essência da marca do Facebook é freedom of speech, né? A liberdade de expressão. E questionaram as pessoas do Facebook, os funcionários questionaram se o Mark Zuckerberg não ia tirar esse post do ar. Ele falou que não, e alguns funcionários, inclusive, começaram a pedir demissão. Então, aqui a gente vê a questão dos valores da marca associados, inclusive, ao Employee Value Proposition, né? As pessoas não aceitam ficar numa empresa cujos valores não sejam compartilhados, né? Então, isso está sendo muito complicado e o Facebook está enfrentando essa crise exatamente agora, tá? Para avançar aqui, então, nesse cenário super complicado, né, super sensível, onde as pessoas estão sensíveis, onde as atitudes estão mudando muito, os comportamentos menos, os valores se mantêm, mas existe uma sensibilidade exacerbada aí pelas redes sociais, né? O que as marcas podem fazer além de se manterem fiéis à sua essência, que é o recado principal, né? Então, o que as marcas podem fazer? Então, primeiro recado, acompanhar o comportamento do consumidor. Isso é fundamental. Agora, mais do que nunca, a gente tem que estar medindo o que está acontecendo e tem que fazer isso rápido, né? E a Ipsos pode fazer isso através de comunidades online, ela pode fazer isso através de redes sociais, fazer isso com grupos. Então, a gente tem feito isso para muitos clientes com uma entrega rápida, né? E vejam aqui esse exemplo também há uma semana atrás, né? O nosso tracking mostrou que 61% dos brasileiros tentarão evitar o uso do transporte público quando acabar a quarentena. O que isso significa para a indústria da mobilidade? O que significa para a indústria de carros? O que significa para as empresas de locação, né, de automóveis? O que significa para os apps, né, para os apps de transporte? É uma tremenda notícia, a gente tem que acompanhar, isso está mudando. Então, não podemos não acompanhar, tá? Esse aqui é um exemplo de mobilidade. Um exemplo de moradia e home office. O Oscar acabou de mostrar que as pessoas querem ser vistas, querem se sentir reconhecidas, né? A Ipsos, há 5 dias, mostrou essa informação que 32% dos brasileiros somente 32% estão tranquilos com a volta do trabalho. A maioria não está tranquila. O que isso significa para o home office no futuro? Né? Não só em termos de trabalho, mas também até de
decoração da casa, quantas pessoas, apresentações elas não fazem e os filhos entram gritando, então as pessoas viram que precisam de um escritório separado. Que tremenda oportunidade para a indústria de construção civil, para as lojas, para pensar em como adequar esse espaço de home office dentro das moradias, e somente é possível ver isso se a gente acompanhar o consumidor agora, né, hoje. 2, inovar e rápido. Então, a inovação, o pipeline de inovação tem que ser rápido, ele tem que ser relevante, né? E, acima de tudo, ele tem que estar conectado com os movimentos. Então, vocês devem ter visto aí a ação da Quem Disse Berenice, muito bacana, que coloca, até muda o logo no Instagram para se chamar Cuide-se Berenice, é super simpático, e faz uma ação com a Gabriela Prioli. Para quem não sabe, a Gabriela Prioli, né, ela apareceu muito forte na CNN Brasil, e cresceu, o seu Instagram cresceu, atingindo aí 1 milhão de pessoas. Ela fala de política de um jeito simples, ela fala de um jeito próximo que as pessoas entendem. Fez uma live com a Anitta, né? E Boticário, o Grupo Boticário pegou carona nessa iniciativa e fez isso de maneira muito rápida, né? Natura fez o mesmo. Então, Natura, que sempre teve toda a sua estratégia, tinha um grande diferencial de sua estratégia nas consultoras, né? Imagina que tremendo risco para uma marca como Natura esse momento, e a gente vê aí que o e-commerce cresceu de Natura e Avon 150%. Né? Então, esse é um dado importante de repensar o canal, de repensar a priorização de canal num momento como esse, onde as consultoras não vão conseguir fazer o trabalho one-to-one que elas faziam antes, não é? E, por fim, aí a gente vê um outro exemplo até um pouco mais simples, né? Não tem nada de muito complexo, mas estão conversando com as pessoas na quarentena, conversando com a consumidora na quarentena, mostrando algumas dicas aí de maquiagem para elas, né? Aqui, então, outro exemplo. E, por fim, outro exemplo aqui também, a gente sabe das lives, né? Que virou um novo canal para artistas e para marcas interagirem, né, com os consumidores. Isso foi criado agora, de maneira muito rápida. Então, mudou completamente a indústria de música e também mudaram as mídias, né, através das quais as marcas se conectam com seus consumidores. E um último exemplo, que para quem gosta de Netflix produziu em menos de um mês, né, um episódio de uma série, da série Explain, né, falando especificamente do coronavírus. Ela fez toda uma produção muito bem recebida, né, então isso significa inovar rápido e de maneira alinhada ao contexto atual. Por último, a gente vai falar de conectar marca e experiência. Esse é um caso também que a gente acompanhou bastante. A Credit Citrus é a maior cooperativa de crédito singular do Brasil e grande parte da sua estratégia estava a ser crédito rural, né? E ela foi expandindo para ser crédito para empresas, crédito também para o consumidor final. Ela abriu um market club onde ela vendia alguns produtos para o cooperado, só que ela sempre pensou em ter a empresa digital, né, e a empresa física, que inclusive era seu maior diferencial. Saía nas pesquisas que as pessoas gostavam de ir lá tomar cafezinho e falar da questão da produção rural e de que apoio eventualmente a Credit Citrus poderia dar, né? Ela percebeu que com a pandemia essa questão de ter uma cooperativa online e ter uma cooperativa física não fazia sentido. Ela inteira virou online em menos de um mês. Então hoje todos os produtos são online. Ela mantém as agências, ela mantém o ativo físico, né? E, inclusive, mantém um atendimento, as pessoas marcam via app para poderem ir até a agência, né? Lá vão encontrar com as máscaras, toda a proteção, fazer o que elas precisam fazer, mas só elas. Não tem mais ninguém, tem menos exposição, então ela manteve o diferencial de proximidade, fazendo uma transformação digital completa em menos de um mês, e ela tinha planejado isso fazer em 2 anos. O último exemplo do McDonald's, nós vemos aqui, né, que McDonald's aqui conectar a marca com experiência. É claro que a gente vai falar de drive-thru, é claro que a gente vai falar de entrega, de delivery, da impossibilidade. O McDonald's logo no início falou da impossibilidade de ir, já fechou as lojas, mas aqui é um exemplo legal de ver como a marca se conecta. Já tem a brincadeira do Mac aí, né, que anos atrás teria sido um tremendo desafio, a primeira lei do branding, que uma marca tem que ser igual em todos os países, e aqui ela foi fantástica em se adaptar ao contexto local através do Mac, e também fez essa brincadeira de sem sair do carro, tem trabalhado a comunicação, conectando com a experiência, que é poder comprar os lanches ali no drive-thru, né, e não poder participar, não poder ir no restaurante, mas poder conectar no drive-thru. Então, aqui são alguns exemplos, né, de 3 iniciativas fortes que a gente identifica, né? Acompanhar o comportamento do consumidor é fundamental, para que a gente possa inovar, conhecendo o que está mudando, conhecendo o que não está mudando, mas sempre fiel à nossa essência,
né, e conectar marca e experiência. Muito obrigado, e agora a gente vai abrir o espaço para as perguntas de vocês. Não estou te ouvindo, Diego. Aí, agora sim, agora sim. Tudo bom? E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde, essa tarde cinza de São Paulo, bonita. Bom, pessoal, essa parte agora é de vocês. A gente levantou aqui, ao longo das exposições do Marcos, Oscar e o André, algumas perguntas. Obrigado aí, Oscar, também, Marcos. E agora a gente também tem possibilidade, eu vou começar a ler algumas, e ao longo desse debate, bate-papo, como vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade de continuar incluindo perguntas lá no question box que vocês têm, tá? Tem ali do lado, seja vocês estão com acesso ao web ou com aplicativo ou o que for, vocês têm o espaço para submeter as perguntas, é específico para fazer perguntas. Aí a gente vai recebendo as perguntas aqui e eu vou fazendo. Então, eu vou ler como primeira pergunta, eu vou trocar para inglês. I'm going to switch to English so Oscar can also understand what is going on and contribute with great thinking here. But one of the questions we have, I think that taps into these differences of impacts that we see in attitudes, behavior, and values, and is related to some information we showed from China in the beginning. Yeah. Saw some changes that were happening due to the crisis, of course, and as a result, we see part of the Chinese population moving towards more healthy food habits, eating habits. The question here is, how can we understand why that is happening, if it is cultural, if it is something relating to social demographic aspects, or what is happening for that to be the case? And how do we think if that is going to last after the crisis? What is motivating that, and how do we understand how we translate that into the future? Sure. You want that question for me? If you want to take it, go ahead, Oscar. Sure, I will try. I'll try. You know, I think we say all the time, COVID didn't, as we said, COVID didn't change anyone's values. I think it just accelerated or magnified some things that were happening before, right? So the move to health and wellness, whether in China, whether in Brazil, whether in Canada, whether in Spain, I think that's been happening globally. You know, of course, COVID has this added layer of cleanliness and safety, but health and wellness has been something that's been going on for several years now. A couple of reasons. I think one is we have better access to information, right? We now know, right? And we now know the best research that's coming out of this, or we now know that this celebrity is doing this diet, or we now know that this ingredient has antioxidants. And I think there's just a lot more information around health and wellness that allows us to make those decisions, one. And then two, as you said, Diego, I think as in China, for example, the huge rise of the middle class that now has more money, they're able to eat healthier, right? You know, unfortunately, healthy food is also more expensive in many countries. And so there is a movement now that when you have more information, you have more money, and you can think about those things, it's a natural outcome of that. So I think it will for sure continue. But that doesn't mean there's no role for indulgence, right? So, you know, ice cream, chocolates, selling better than ever before. But in fact, what people are doing is I'm going to eat healthy here, but then I'm going to indulge here and having a dessert, or I'm going to have a coffee, or a very sweet coffee, or a sweet bread or cakes. And so I think it gets split. I think majority healthy, but you will still have the ability to do indulgence. Yeah, Oscar, there is one question here, funny or not, that is very much related to this and has to do with segmentation, actually. Yeah. So what you're describing is that obviously there is room or different spaces for different needs and behaviors that can be similar or not to the past and new ones. So does it really implies that we have to look into new segments? Are we thinking that probably past segmentations that we did of our consumers are no longer valid?
new segments might merge. How do we translate that probably after, no, in something that we can activate? Yeah, I would say every 3 to 5 years, it's worth rethinking your segmentation, right? And it could be that every 3 to 5 years you decide, okay, we're going to keep it, but at least every 3 to 5 years, I think you should evaluate whether it's worth revisiting, right? But then also, I think we're starting to see segments are getting very nuanced, right? So we were talking about health and wellness. Just because you have a healthy segment, a segment that focuses on health, doesn't mean they don't eat ice cream every now and then, right? And so I think it's really starting to understand all of that nuance. The world is getting more complex, not less complex, right? So I think it's really important to think about, even in the segmentation, now what is this general framework, which is great to have a framework, and you need to simplify to be able to act, right? You can't act if you have 8,000 things happening at the same time. So you just simplify to be able to act. But then even within this framework, what are the little areas that I can start understanding a little better, right? And you see, this is why a lot of smaller startup brands, not big global brands, are doing very well, is because they understand the general framework, but then they understand, okay, I'm going to get this little section of these customers and serve them really, really, really well with my one product, right? So I think there's a lot of opportunity out there, and segmentation is a good place to start. You just want to take it one level below. No, awesome. Go ahead. Sim, claro. Sorry about that. Let me just change to Portuguese very quickly. Eu queria só complementar que essa questão da heterogeneidade é um pouquinho de a tendência a generalizações, que o novo mundo será assim, o novo mundo será assado, ela é extremamente perigosa, e eu acho que a gente tem, em parte, é responsável por divulgar números que são muito gerais e que tendem a qualificar uma população inteira. No caso do Brasil, o que está acontecendo especificamente durante a pandemia, é um aumento das diferenças de comportamento, certamente intensificado por diferenças sociais, por diferenças de gosto, por diferenças de grana, por diferenças de cultura, por diferenças de tipo de emprego. E a impressão que a gente tem é que os diferentes grupos eles estão se afastando nesse sentido. Quer dizer, a imposição da pandemia é de aumentar a distância entre elas. Eu estou dizendo isso porque isso aumenta a heterogeneidade. Então, quando a gente cita os números que são médios da população, é claro que eles parecem generalizatórios. Mas se a gente vai descendo isso na granularidade que é exigida, eu acho que aqui a gente tem o grande segredo de onde a gente vai estar quando acabar tudo isso. A complexidade mercadológica e de compreensão, isso foi falado bastante pelo Oscar e pelo André, de entender o que está acontecendo, ela não pode ser generalizatória, ela tem que respeitar a heterogeneidade do brasileiro. E aí a gente vai estar pronto, e eu estou absolutamente convicto de falar disso, a gente tem que estar pronto para viver um mundo de paradoxo. O que a gente vai viver a partir de agora é aparentes paradoxos todo lado. Certamente comida saudável é uma tendência que já existia e que vai se intensificar com indulgência. Isso está acontecendo, a gente consegue perceber. O que a gente tem que fazer é grupos e ocasiões diferentes. Mas eu posso dar outros exemplos que talvez sejam mais interessantes. Não tenho dúvida que o consumidor será mais racional, né, na questão de gasto. A gente está falando de uma crise econômica em que gera racionalidade e conservadorismo das despesas. E a gente mostrou alguns dados com relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente está falando sem parar em empatia e acolhimento, que são valores ultra emocionais. Então, a racionalidade da limitação do affordability, vamos dizer assim, e a empatia e o acolhimento do emocional, que também vai fazer parte do jogo. A gente falou aqui bastante de propósito. Ou o conservadorismo, né, nas despesas, vou manter uma marca, as marcas tradicionais, porque o risco é grande e eu não quero arriscar, mas ao mesmo tempo se abre uma porção de rituais novos que caracterizam a mudança de marca. Então eu acho que o momento que a gente está é um momento incrível do ponto de vista mercadológico, se a gente olha, evidentemente, respeitando todas as dificuldades que a gente tem, mas de entender as arenas que estão se abrindo e a convivência com os paradoxos, que já vinha acontecendo há algum tempo atrás de maneira muito clara, ela será absolutamente escancarada. Isso vai ser uma complexidade. A segmentação é um jeito de lidar com isso, sem dúvida nenhuma. Excelente, não. Muito bom o teu ponto, Marcos, porque também tem muitas perguntas aqui que estão aparecendo em relação à equação de valor, né? O papel da responsabilidade social das empresas e quanto isso também vai influenciar na tomada de uma decisão, de uma escolha de uma marca. Então, eu acho que
foram abordados vários desses temas aqui, uma pergunta bem interessante. Tem um aspecto também que o André, talvez ele fale um pouquinho disso, talvez o André possa ajudar aqui, que é um pouquinho esse jogo que a gente tem que fazer hoje entre o tático e o estratégico. A gente está num momento hoje, onde, usando o que o Oscar falou, as atitudes, né, fazendo assim praticamente no dia a dia, o comportamento também bastante, e aí às vezes é difícil filtrar essa questão de valores também, como para tentar fazer o estratégico, e a gente vê que tem dificuldade nesse equilíbrio de tático estratégico, hoje ou amanhã. Quais são as recomendações que a gente poderia dar em relação a isso, de como trabalhar isso dentro das empresas e o papel das áreas que entendem comportamento de consumidor para conseguir tomar as melhores decisões? Pergunta complexa, né? Mas primeiro que a questão do que é estratégico também vai mudar, né? Porque antes a gente fazia planejamento estratégico de 5 anos, de 3 anos, e agora a gente está fazendo planejamento estratégico de 3 meses. Então, o estratégico se confunde com o tático. Talvez a grande diferença está em que a gente tome decisões táticas que possam e permitam gerar, né, receita no curto prazo, que hoje está sendo fundamental para as empresas, mas que elas não sejam em detrimento da estratégia, que elas não sejam em detrimento da nossa essência. Então, esse talvez seria, mais do que pensar se é longo prazo ou curto prazo, existem oportunidades que a gente pode endereçar do ponto de vista de mercado, de geração de receita no curto prazo, mas a gente só pode lançar mão dessas iniciativas se elas não ferirem o que seria a essência, a nossa estratégia de marca, né? E aí sim que está um embate constante entre, de novo, curto prazo e longo prazo, e a maioria das empresas ainda olha mais para o curto prazo, né? Sim, Marcos quer acrescentar alguma coisa? Eu não percebi, eu posso fazer em inglês também. I can do this in English for you, Oscar. Sorry, I apologize. I spoke in Portuguese without perception, but there is a big concern between how you find the balance today between the tactical decisions that we need to make in such a changing environment right now, but without losing the sight of the long-term strategy. What are the things that must be considered, or a couple of tips that we could give? I would say, and this is probably a bit controversial, is that right now with so much uncertainty, it's better to focus on tactical now as you work your way through, right? We do a lot of strategic planning with clients, and clients are saying, look, I don't even know what's going to happen 3 months from now, much less 6 months from now, much less 18 months from now, right? So the idea is, how do I get past the next 3 months? And then I can start doing more strategic planning. But to your question on how do you balance the two, we've been doing a lot of work in scenario planning in this world of uncertainty, right? So I don't know if it's going to, scenario A is going to happen, we'll get a vaccine, for example. Scenario B is going to happen, where we'll have another different virus that will come, or scenario C, whatever will happen. So rather than build one strategic plan for what's going to happen, what we've been telling clients is you build 3 light strategic plans. Very simple, broad framework. If this happens, we'll probably do this, right? If this happens, we'll probably do something that looks like this. And if this happens, we'll probably do something that looks like this, right? And have 3 light plans, and then follow and track signals, right? Oh, we're starting to see we're moving towards this direction. So you build this plan a little bit more. Oh, we're starting to see we're coming. Okay, so let's work on this plan a little bit. But you have a framework so that no matter what happens, you have something ready, and then you're constantly changing and evolving, right? We say all the time it's moving from what we're calling a big enterprise model, where you do all the planning and the stage gates and the metrics and all of that up front, to a model that's more like venture capital, right? I have 3 or 4 bets and 3 or 4 investments in different things. I see what's going to happen, and when it's about to happen, then I invest a lot more money, right? So I think that's the shift in how we have to do strategic planning now, is focus on the tactical, but then be very flexible when it comes to planning. So you're doing one, I would say, rather than have 1 plan, do 3 plans, but 1/3 the work in each, right? Yeah. Like have this roadmap, mapped the different options that we go, so that it will allow you to evolve and not just
keep moving on the tactic that we go. Exactly. And it's a practice that the military uses all the time, right? In wartime, they're saying, I don't know which way the enemy is going to attack us. If they attack us from here, we do this. If they attack us from here, we do this. And if they attack us from behind, we do this. But all three ways, I have a plan. And then you decide, you look at what's going to happen, and then you fill in your plan a lot more. Awesome. Okay. Ok, thank you, Oscar. Obrigado, pessoal. A gente passou aqui um pouquinho do tempo. Tem mais algumas perguntas. Depois, o que a gente costuma fazer para quem está participando pela primeira vez é responder particularmente as coisas também que a gente não conseguiu cobrir durante o webinar. Então, esperem esse contato. E agora, só mais 2 minutinhos para encerrar. Eu passo a palavra para Marcos, que vai contar um pouquinho para vocês também dos próximos passos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Thank you very much, Oscar. A gente agora continua com a série Covid-19 Recalculando, toda semana, e em breve a gente anuncia qual que vai ser o tema. E mandem suas perguntas, se vocês tiverem, a gente adora dar pitaco nisso, né? Nem sempre tem todas as respostas, mas eu acho que acaba sendo uma interação bem-vinda e a gente realmente responde, então façam isso se vocês quiserem. Legal, e sigam a gente nas redes sociais, onde a gente publica todas as pesquisas atualizadas, ok? Principalmente LinkedIn, Facebook e Instagram. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu!